A paz do Senhor Jesus, irmão Maicon falando. Hoje, dia 10/2/2024, nós hoje estaremos dando início ao livro de Deuteronômio, um livro excepcional, maravilhoso. Tenho certeza que Deus irá falar com você, conosco aqui também. O propósito original de Moisés ao proferir seus discursos diante da nova geração de Israel, antes de entregar as rédeas do governo a Josué para efetuar a conquista de Canaã, foi exortar e instruir os israelitas a respeito, primeiro, dos atos poderosos de Deus e as suas promessas; segundo, seus deveres segundo o concerto, a fé e a obediência; e terceiro, a necessidade de dedicarem-se ao Senhor para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e força. Então nós vamos estar orando, iniciando, pedindo direção do Senhor para que o Senhor venha falar com você através deste livro, com nós também. Nós vamos estar orando agora para iniciar e passando a palavra para a irmã Lorena. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Grande é o Senhor entre todas as nações, meu Pai. Deus, nós estamos aqui reunidos diante da Tua gloriosa presença, meu Deus. Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, meu Deus. Perdoa, Senhor, nossos pecados em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, fortaleça cada um de nós, meu Pai, para que não possamos vir cair no mesmo erro, Senhor Deus, que caímos hoje, Senhor. Em nome de Jesus, fortaleça o nosso irmão que está escutando, Senhor Deus, esse propósito de leitura diária da Bíblia, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar a minha família na Tua presença, meu Pai, pedindo a Tua bênção sobre a minha casa, meu Senhor, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa, Senhor. Que a Tua gloriosa paz, meu Pai, possa estar presente em nosso lar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar cada pedido de oração, Senhor, que tem sido deixado nos comentários dos nossos vídeos, meu Deus. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa, Senhor Deus, que tem buscado a Tua presença, Senhor, e pedido pelo ente deles, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, nos dê direção da Tua palavra, nos dê discernimento, Senhor, entendimento também, meu Deus. Fala com cada um de nós segundo a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos dar início ao livro de Deuteronômio, que significa segunda lei. Eu acho interessante que esse livro, ele consiste nas mensagens de despedida de Moisés, no renovo do concerto entre Deus e Israel. E na verdade é chegado o fim, né, da peregrinação do deserto, e agora o povo de Israel estava pronto para entrar na terra de Canaã. Então eu acho lindo, e aqui também é onde Moisés dá as últimas instruções ao povo, né, antes da sua morte. Moisés, ele é o responsável pelo Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nada menciona, né, não tem nenhum registro, mas acredita que ele foi o escritor de todos esses 5 livros. Riquíssimos em conhecimento, riquíssimos em detalhes, que realmente o Espírito Santo instruiu o servo do Senhor para estar escrevendo e trazendo hoje até as nossas vidas todos esses conhecimentos e aprendizado. Aqui eu acho interessante que vai fazer uma recapitulação, né, de tudo. E aqui também é onde determina que a lei do Senhor, ela tem que ser lida todo o ano. Todo ano a lei do Senhor, ela tem que ser lida. Então eu acho bastante interessante que vamos aqui aprender mais um pouco. E é um livro que realmente ele vem falando sobre, principalmente sobre as bênçãos resultantes da obediência e também das maldições resultantes da desobediência. É um livro
é muito marcado por esse capítulo, onde o Senhor fala das bênçãos sobre a obediência e também falam das maldições sobre a obediência. Que esse livro eu sempre tiro ele de base para grande instrução para toda a nossa vida. Se nós, como servos do Senhor, pegarmos esse livro como base para a nossa vida cristã, eu tenho certeza que seremos um povo abençoado. Mas muitos de nós, muitas das vezes, preferimos desobedecer ao Senhor naquilo que não agrada e, infelizmente, trazendo consequência como os resultados de algumas maldições. Mas hoje estamos aqui para aprendermos da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer sobre as nossas vidas revelação, conhecimento, entendimento. E hoje mesmo conversando com meu esposo e eu falando para ele o quanto o Senhor, o quanto o Espírito Santo tem acrescentado nas nossas vidas, estudando a palavra do Senhor todos os dias. A cada dia o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Durante todos os dias nós meditamos aquela palavra que foi lida e o Espírito Santo continua falando, trabalhando e tratando nas nossas vidas. E isso é muito glorioso, irmãos, porque nós estamos aqui nessa terra e nós temos um alvo. Nosso alvo é o céu. Nós viemos do céu, nosso espírito veio do céu e é para lá que nós vamos voltar, para aquilo que o Senhor nos foi e tem nos preparado. A palavra do Senhor diz: eis que eu vou, mas irei, estarei preparando o lugar, e eu voltarei outra vez e estarei buscando a minha igreja. E nós estamos aqui hoje, nesta noite, nos preparando para que quando o Senhor vier nos buscar, nós possamos estar preparados. E esse preparo, irmãos, ele tem que ser todos os dias. Dia após dia nós temos que estar nos preparando para quando a trombeta soar, nós estejamos com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Vamos dar início hoje ao Deuteronômio. Vamos estar lendo capítulo 1, 2, 3 e 4. Aleluia. Deuteronômio 1. O primeiro discurso de Moisés. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Sufi. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro a cidade de Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. No Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: quando estávamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão, e na direção das montanhas da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Porém, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhes disse: eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem de número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus de nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora,
abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que apareceram no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: vocês responderam que seria bom fazer o que tinham dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenha medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for difícil para vocês, tragam para mim, que eu julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordem a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cádiz Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenha medo, nem se assustem. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazer informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol depois de verem o que havia no vale. Eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram às ordens do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos de conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo desta terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito. E também no deserto, vocês viram como o nosso Deus nos levou pelo deserto. Como um pai leva o seu filho e nos guiou o tempo todo até que chegássemos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas de vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento: vocês israelitas são um povo mau, por isso nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefone, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei
darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. Seu ajudante Josué, filho de Nun, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois eu disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei esta terra e eles serão donos dela. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora que estamos aqui resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não me deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhes deu atenção, nem os atendeu. E depois disso ficamos muito tempo em Cádiz. Deuteronômio 2. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto, na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão na direção do norte. E Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é dos seus parentes, os descendentes de Esaú. Eles ficarão com medo de vocês, mas tomem cuidado, para não provocarem uma luta contra eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi aos descendentes de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar dele a comida e a água que precisarem. Lembrem-se que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu vocês durante os 40 anos em que caminharam por este enorme deserto. Ele cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisava. Assim, rodeamos o país de Edom e deixamos o caminho que vai de Elate e Ezion, Geber até o Mar Morto, e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamada Emins, vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como os Refaíns, mas os Moabitas chamavam de Emins. Naquele tempo, os Orreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali. Acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Gades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela geração que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando, até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas.
todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegar à terra dos Amonitas, que são descendentes de Ló, não os ataque, nem em luta, nem entre em luta contra eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os Amonitas o chamavam de Zanzumins. Havia muitos deles e eram altos e fortes, como os Anaquins. Deus atribuiu os Zanzumins e os Amonitas a ocuparem a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Orreus e os Edomitas. Ocuparam a terra deles e ali moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Avins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na região do sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Avins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravesse o rio Arnon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de vocês. Você será famoso, e quando ouvirem falar a seu respeito, todos ficarão tão assustados que temerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quedemote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país, prometemos andar somente pela estrada, sem sair dela. E também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, e os moabitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelos países deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor, nosso Deus, fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus disse: veja, eu vou deixar que você derrote Seom, ataque-o imediatamente e tome a posse da terra dele. Seom saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades, desde Aroer, que fica perto do vale de Rio Arnon, e desde a cidade que está no vale até a região de Gileade. Nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficam às margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Deuteronômio 3. Moisés continuou: depois fomos na direção do norte até a região de Bassã. E Og, rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: não tenha medo, pois eu farei com você
com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus que morava em Hesbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos sem deixar ninguém vivo. E também conquistamos todas as cidades de Argob, na terra da região de Bassã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tinham feito na guerra contra Seom, rei de Hesbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles dois reis, amorreus da região a leste do rio Jordão, desde de Arnon até o monte Herbon. Os sidônios chamam o monte Herbon de Sirion e os amorreus o chamam de Selim. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade, de Bassã até a cidade de Salca e Edrei na parte leste de Bassã. Og, rei de Bassã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Rubens e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, desde o resto de Gileade e toda a região de Bassã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bassã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bassã até a fronteira de Jesur e Macá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali e até hoje elas são conhecidas como a cidade de Jair. Eu dei a região de Leade ao grupo de famílias de Marqui. E para as tribos de Rubens e de Gade dei o território que vai desde a região de Leade, na direção do sul até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte das suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia do norte até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Foi nessa região que dei às tribos de Rubens e de Gade a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhe deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomarem posse dela. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios para ajudá-los a tomar posse das suas terras. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajude os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor nosso Deus está dando a eles. E a oeste do rio Jordão, até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar a morar na terra que eu dei aqui, a leste do Jordão. Também falei a Josué e disse: você viu que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. Nessa ocasião, eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a sua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa
fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica do outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu o meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e de lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o, o encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que vocês estão vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Glória a Deus. Vamos ler só esses 3 hoje. São capítulos bastante extensos, para não ficar cansativo para os irmãos e para que a gente também tenha melhor absorção, né? Porque muitas das vezes, como se ficar muito extenso, a gente perde muitas coisas que podemos meditar durante a leitura. Então hoje faremos menção somente de 3 capítulos, amanhã estaremos dando continuidade, mas aqui já falou um pouquinho, né? E nesse 3 aqui eu acho interessante o fato de Deus não deixar Moisés atravessar o Rio Jordão. Ele pode simplesmente ver através da região montanhosa, mas ele não pode entrar na terra. Ele não pode nem atravessar o Rio Jordão. Fica aqui realmente uma meditação para cada um de nós. Isso é porque Moisés era um homem que o Senhor falava face a face, hein, irmãos? Um homem realmente que Deus tinha um grande apreço. E mesmo assim, na desobediência dele ao Senhor, ele foi impedido de conhecer a terra prometida. Aleluia, verdade. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações, continuando ministrando graça sobre as nossas vidas, por favor, e merecido, irmãos. Nós não merecemos nada da parte do Senhor, mas a bondade e a misericórdia dele tem nos acompanhado e por isso somos alegres e somos gratos. Que nós nessa noite possamos elevar ao nosso Deus uma oração de gratidão, porque o Senhor ele tem sido bondoso e misericordioso com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai querido, nós queremos te louvar por este momento, meu Aleluia. Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado força de permanecermos firmes na tua presença, meu Deus. Porque muitos começam com este propósito, meu Pai, mas não conseguem ir até o fim. E nós te clamamos agora neste momento que o Senhor venha nos dar força, Senhor, nos capacitar para que nós possamos estar conhecendo mais de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, nós sabemos que este momento, meu Pai, é bom para nós mesmos, Senhor. Faça aqueles que não leem a Bíblia entenderem também, Senhor, que este é um momento bom para si próprio, meu Deus. É o momento de conhecer o Senhor, as tuas grandezas e as tuas maravilhas e os grandes homens que o Senhor levantou para que pudesse usar para abençoar as nações. Meu Deus, eu te louvo por isso. Deus, eu peço que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a vida de cada um que tem nos acompanhado, Senhor, abençoando as nossas vidas em nome de Jesus. Nos dê uma noite de sono abençoada, Senhor. Bom descanso aos nossos corpos, meu Deus. Em nome de Jesus, renova nossas forças, Senhor. Cura, Senhor, aquele que está, Senhor Deus, enfermo, meu Pai. Eu te peço agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.